E aí, pessoal, Yardcast 24 chegando na área para mais um conteúdo relevante aí para a sua semana, para o seu dia. Hoje com um tema extremamente interessante e pertinente. Se você tem um site desatualizado, muitas vezes você consegue quase substituir ele por uma landing page. Se você tem um site atualizado, completo, com blog, você pode usar landing pages para fazer outros tipos de campanhas, conteúdos ricos e diversas funcionalidades e objetivos. Vamos lá! O que são landing pages? Tem alguém que tem uma pista? Se eu tivesse que explicar para minha mãe, eu falaria que é um site. Se eu tivesse que explicar para minha mãe de bom humor, eu falaria que é um site mais simples. Mas se eu tivesse que explicar um pouco mais aprofundado tecnicamente, eu falaria que é um site mais simples, que tem um objetivo específico de conversão ou de vender uma ideia, uma mensagem muito única, né? Sem desvirtuar o foco de quem está acessando. Se eu fosse explicar para o meu sobrinho, que é web designer, eu falaria que seria uma página única, né? Uma página, então é um site que você não tem outras páginas, né? Landing page seria uma página de rolagem única, né? Falando de uma forma mais programática, né? Mas sim, complementando o Lucas ali, é que aí a gente tem mais a fundo, né, sobre o que seria uma landing page e para que ela serve. Na minha cabeça vem direto conversão, uma página para capturar um cadastro, um lead, né? Tem especificamente esse objetivo, né? Bom, porque assim, se a gente for tentar explicar falando, ele não é tão claro quanto explicar mostrando, né? Vendo como é uma landing page, como ela funciona, mas tudo que vocês falaram realmente está certo. A landing page se baseia em conversão e ela se baseia em uma oferta, né? Então, o que é a conversão? A conversão acontece quando alguém entra na landing page, atrás da oferta que está presente, que você está anunciando nessa landing page, e deixa os dados em um formulário nessa landing page para receber aquela oferta, né? Isso vai desde um e-book até uma demonstração do produto ou um orçamento. É isso que eu ia falar, que para deixar claro, porque quem não tem tanta familiaridade com o termo pode achar que oferta é uma promoção. Oferta é a oferta literal, oferecer algo, né? Como o Eco falou, pode ser um e-book, pode ser um orçamento. Então pode ter uma landing page de solicitação de orçamento. Pode ser uma landing page. Funciona como uma troca, né? Enquanto você está oferecendo algo, o usuário, né, quem está navegando, ele oferece os dados dele para receber aquilo que você está ofertando. Será que um produto de um e-commerce pode ser considerado uma landing page? Porque ele tem basicamente o carrinho ali, o cara já cadastra na sequência ou não? Acho que sim. Claro que no sentido mais assim literal da palavra landing page, acho que aquele modelo mais clássico realmente aquilo é landing page, mas o produto de um carrinho tem todas ou quase todas as características de uma landing page. Talvez a diferença é que, como vocês mesmos falaram, né, a landing page tem um foco único, exclusivo ali para aquela conversão. Já o produto no carrinho ele tem outras opções, tem produtos relacionados, que na landing page a gente não vai querer fazer isso. Nós não colocamos outros links para outras páginas em uma landing page porque a gente não quer que o usuário se distraia. A gente quer que ele converta naquele conteúdo em específico, naquela oferta em específica. O pessoal até comenta e chama, né? E fala, você mandar uma campanha de Google Ads para a home é suicídio, é besteira. Você tem que mandar para uma landing page. E essa landing page pode ser, muitas vezes, um carrinho, um produto é um carrinho. Vou dar um exemplo. A pessoa buscou no Google lá, liquidificador. Então, você mandar para a home do Magazine Luiza é ruim, porque lá no Magazine Luiza tem um monte de coisa. O cara vai ter que procurar o liquidificador lá dentro. O ideal é você mandar já para uma página que só mostre liquidificadores. E nesse caso não é nem a página de carrinho, né? É uma landing page de categoria. Mas se ele pesquisar liquidificador AR no modelo X, aí você manda para a página do produto liquidificador AR no modelo X. Quanto mais específico, melhor, né? E tudo pode ser considerado landing page, porque a tradução literal é
a página de pouso, né? Landing. É tipo pousar. Aonde você quer que pouse o seu clique. Eu acho que o maior erro, né, hoje em dia é as pessoas que fazem landing page e colocam muitos links, né? Geralmente, vou botar uns relacionados embaixo ali e tal, mas isso já distrai o usuário, né? Já tira, e isso a gente vê muito landing page que o cara simplesmente, botar um link ali e tal, não sei o que, e isso já prejudica, né? Até sobre isso, é uma coisa que eu acho legal que dá para fazer em landing page, a gente fez em alguns casos, que até para ele simular um hot site, tem como você colocar um menu, só que ele não sai da página, né? Ele só leva o link que descreve a descrição do menu, né? Tem um sobre, mas o sobre está na mesma página, ou seja, ele não sai da página para acessar o sobre, né? Aqueles elementos de one page, né? Que ele rola, você tem um menuzinho, você clica ali e vai para uma seção do site, né? E nunca para um lugar fora, né? Um lugar externo. Acho que a gente pode dar mais dicas de landing pages, mais, né? Falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando até um pouco, o que a gente usa na landing page, né? Quais estratégias a gente usa no dia a dia? Porque provavelmente você já ouviu o termo lead, né? Lead é algo que acho que está cada vez mais, veio recentemente crescendo bastante no marketing digital, e landing pages são feitas para gerar leads, né? Isso pode ser uma estratégia pura de geração de leads. Eu vou construir uma página para gerar leads, que eu vou falar com eles, é uma página de contato para gerar leads que eu vou falar com eles e tentar vender para eles. Ou pode ser usada uma estratégia um pouco mais avançada de relacionamento, de inbound, em que você cria essa landing page para ofertar um conteúdo, e a partir disso você começa a mandar e-mail, começa a fazer remarketing para essa pessoa que converteu, para esse lead que converteu. A landing page ela pode ser usada em mais de uma forma, em mais de uma estratégia, né? E acho que, assim, hoje em dia nós usamos landing page para todos os nossos clientes, né? Seja usando o RD Station, que é uma ferramenta que a gente vai falar mais para frente, ou seja mesmo uma estratégia de landing page no Google Ads, mandando para o site, mas landing page está em quase tudo no marketing digital hoje em dia, né? Bom, então imagine assim, você que talvez não entendeu ainda ou não sabe ainda exatamente a aplicabilidade de uma landing page, imagine que você tem um site que tem várias visitas todos os dias, mas você não sabe quem são essas visitas. Isso, acho que até um tempo atrás era bem comum, mas ainda segue sendo bem comum, você não fazer nada com as visitas que você recebe no teu site. Por quê? Porque você não tem os dados sobre essas visitas, né? Você não tendo landing pages no teu site, não tendo formulários para cadastros no teu site, você não sabe quem que está acessando o seu site. O que acontece? A landing page converte esse visitante em um lead, e a partir dessa conversão você tem as informações necessárias para você conhecer melhor o teu público. Então, inclusive em um formulário você pode fazer perguntas estratégicas sobre o que você quer saber sobre esse teu público, né? Então, se eu tenho aqui para agência, por exemplo, aqui para agência, a gente pode definir que é interessante saber qual é o segmento de atuação dessa empresa. Então, se a gente cria uma oferta, um e-book, então a gente disponibiliza lá um e-book sobre marketing. O que eu posso perguntar nessa landing page? Bom, eu posso perguntar qual que é o segmento de atuação dessa empresa, porque é interessante para saber, se a gente só quer atender empresas que são relacionadas ao mercado imobiliário, então a gente só vai mandar e-mails específicos para essa pessoa que trabalha no mercado imobiliário. E por aí vai. Ou mesmo para apoiar um setor comercial, né? Se você tem um setor que é alvo mais importante do teu negócio, você pode priorizar o atendimento daqueles que colocam que a área de atuação é imobiliária, nesse exemplo. Ou pode ser um campo de valores, né? De idade, de interesse, qualquer coisa que ajude o departamento comercial a fechar vendas mais interessantes, né? E aí o comercial prioriza aqueles que preenchem o que você quer, o tipo de cliente que você quer. Um exemplo usado por muitas empresas, talvez principalmente por empresas de software, mas acho que serve no modo geral. Se eu
tenho a demonstração de um produto e eu estou ofertando essa demonstração de um produto em uma landing page, e eu quero que as pessoas que solicitem essa demonstração sejam atendidas por um vendedor, né? Eu posso colocar uma pergunta no formulário dessa landing page, perguntando qual é o porte da empresa que está solicitando a demonstração. Então, dependendo do número de funcionários, do número de clientes, do porte dessa empresa, eu posso distribuir para... a empresa de 1 a 5 funcionários vai para um vendedor. De 5 a 10 funcionários vai para outro vendedor, para setores diferentes da equipe de vendas. São várias possibilidades, né? São inúmeras. E é por isso que essa conversão é uma coisa tão valiosa, assim, porque você está, a partir do momento que você está criando landing pages e está convertendo, você está tendo dados para você trabalhar com o teu potencial consumidor. E dados é uma coisa que a gente fala bastante aqui nos nossos podcasts e trabalha muito com dados, né? O marketing agora está... A vida, o mundo está sendo baseado em dados, né? Não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre essa importância dos dados também. É uma metodologia que a gente vem defendendo aqui na agência fortemente, né, que é o Data Driven Marketing, né, que é fazer cada vez mais marketing dirigido, direcionado por dados. E quando fala isso, parece que é uma coisa altamente tecnológica. E não necessariamente. Eu estava conversando com um conhecido meu essa semana a respeito do posicionamento da empresa dele, que ele não estava satisfeito com como as pessoas enxergavam, assim, ele não satisfeito no sentido de que tinha poucos clientes, mas no sentido de que as pessoas enxergavam da maneira errada, ele queria que enxergasse de uma outra maneira. E aí eu falei para ele que talvez uma solução fosse fazer uma pesquisa, rodar uma pesquisa online, ou mesmo, talvez não agora, em época de quarentena, mas quando possível fazer um focus group, por exemplo, que é uma metodologia de pesquisa que você reúne pessoas que são público-alvo do teu negócio para discutir um determinado assunto, para extrair informações, para pegar e falar, 70%, 80% das pessoas do meu público, eles têm essa preferência, então isso significa que eu vou me posicionar dessa forma, né? E não achar assim, eu acho que é tal coisa, né? Fugir do achismo e tomar uma decisão mais racional. É muito difícil em negócios pequenos sair do achismo, porque a gente é empreendedor e a gente, né, me coloca até como nesse bolo, a gente acaba sendo muito apaixonado pelo negócio, muito apegado. E aí quer achar que o nosso negócio é o melhor negócio do mundo, né? E não toma decisões racionais e técnicas, mas em dados por causa disso. Então dados com certeza é uma coisa que a gente defende muito para utilização em melhorar a empresa como um todo. Mas para fazer marketing, nossa, daqui para frente sempre cada vez mais. E falando em marketing aí, as grandes plataformas aí de tecnologia que oferecem serviço de publicidade, elas oferecem serviços baseados em dados, né? Então a questão de você poder fazer um público justamente semelhante, que é um público similar ao seu, né? Você tem uma oportunidade de upar listas de e-mail e o algoritmo do Google Ads ou Facebook Ads vai procurar clientes, né, usuários similares ao que você upou a lista, similares aos seus. Então, além de tudo isso, o machine learning, o aprendizado de máquina, acho que só tende a evoluir, a melhorar, né? E você tende a encontrar um cliente, um usuário mais parecido com o teu, mais confiável. Ou qualificado. Exatamente. Falando em dados, né? Geralmente as pessoas, quem está fazendo a landing page ali, né? Já fica meio tarado e pensa, vou fazer um formulário aqui e vou captar 500 informações aqui do... Só que aí tem outro grande erro, né? Grande problema, que é você não pensar na experiência do usuário ali também, né? Porque uma landing page é um consumo muito rápido, né? O usuário, ele quer finalizar logo aquela jornada dele, ele não vai ficar passar um dia inteiro numa landing page. Então, um grande erro, do meu ponto de vista, é você criar um formulário muito grande, né? Isso prejudica. Aliás, o formulário é um elemento, eu acho que essencial numa landing page, né? Você tem que ter um formulário ali, se você quiser converter e tal. Até para você coletar os dados que a gente estava falando. Exatamente. E o erro vem justamente quando você pensa, vou pegar bastante informações, e talvez você estenda muito esse formulário e deixa de uma forma
cansativa, né? O usuário olha aquele formulário gigante e talvez não desista, né? Porque daí diminui essa taxa de conversão, né, da página. Acho que tem dois pontos de vista. Que o primeiro é assim, tá certo isso realmente. Quanto mais, se você tem 3 perguntas, a tua taxa de conversão vai ser maior do que se você tem 4 perguntas, do que se você tem 5 perguntas. Porém, um formulário bem extenso, assim, com perguntas que sejam coerentes, ele serve também se você tem um interesse em atingir pessoas extremamente qualificadas, assim, você não se importa com uma taxa de conversão baixa. Taxa de conversão é de quantas pessoas que visitam a sua landing page, quantas se cadastram no formulário, né? Se você não se importa em ter uma taxa de conversão baixa e você quer atingir poucos leads, mas muito específicos e bem qualificados, aí você faz uma landing page com várias perguntas, ciente de que pode não haver nenhuma conversão também, né? Mas tem essa estratégia também, é possível. Eu acho que vale um comentário rápido a respeito dessa metodologia de geração de leads que se popularizou tanto nos últimos anos aí. E percebo e vejo erros muito comuns de interpretação das empresas que querem fazer geração de leads. As pessoas acham que geração de leads é assim, eu vou gerar 100 leads e vou vender para 95. Ou vai ser 100 pedidos de orçamento para vender 90. Geração de leads não é isso. Geração de leads é funil de vendas. Funil significa que vai entrar 100 e você vai vender para 10, para 5, para 15. Ótimo se você conseguir vender por uma taxa maior do que esse 100, mas não adianta você querer fazer um trabalho de geração de leads e esperar vender para 100% dos leads que entram. Aí existe a metodologia de inbound marketing que vem para qualificar esses leads e você não vai conversar com esses 100 que entram. E aí tem empresa que também fala, mas daí vai entrar e eu não vou falar com os 100. Pois é, aí você vai perder tempo falando com os 100 e vai deixar de dar atenção para os 10 que são qualificados e importantes. Então vale a pena de repente perder 1 ou 2, mas não perder os 10 que são bons, que você não deixou de dar atenção. Só acho que valia a pena comentar isso, porque é um erro muito comum, a pessoa que vai fazer geração de leads, vejo muita gente empolgada, tem vendedor? Não. Como é que você vai abordar os leads, então? Tem que ter um vendedor dedicado, um corretor, um consultor comercial dedicado para abordar os leads que entram, senão não adianta, não faz sentido. Com certeza. Mas você citou um ponto interessante aí, que é minha landing page não converte ninguém, né? Beleza, não vou abordar todos os leads, mas não tá vindo nenhum. Tá pior do que isso. Exatamente. É pior que você ter um monte de lead para abordar e definir, vou falar com todo mundo ou não, é você não conseguir ter lead nenhum, né? O que vocês acham que é preciso revisar se você tem uma landing page, seja talvez de um conteúdo, né, seja de um e-book, e ela não está gerando lead? Por que uma landing page de um e-book, que o meu e-book é super legal, mas ele não gera lead? Talvez o e-book não seja legal. Acho que é o primeiro passo. Primeira pergunta. Eu até ia falar. Eu ia falar antes do Lucas. O Lucas vai falar sobre o conteúdo, porque o conteúdo tem que ser bom. Mas, então, já que ele falou, tranquilo. Depois tem várias coisas, né? Tem vários motivos, né? Primeiro, tem que ter tem que ser uma landing page que não... Enfim, você tem que ver se ela está funcionando, né? Muitas vezes a landing page não está funcionando. Tem vários truques, né, também para você deixar mais visível os botões, conteúdo mais que inspire mais, né, que tal, gatilhos mentais, exatamente, boa. E principalmente também que valorize sempre o conteúdo, né, que ao invés de dispersar a atenção, não tenha nenhum texto assim que vá muito, tirar a atenção do objetivo principal, que é destacar o que está sendo ofertado também, né. Todos os textos que estão nessa landing page, todos os CTAs, aí entra a repetição do botão do CTA, é quando você tem por exemplo, um botão na landing page que vai fazer o usuário clicar ali para se cadastrar, né? Então você repetir esse botão, esse CTA, durante a landing page também é algo que aumenta as taxas de sucesso. Então tudo que tiver dentro dessa página ele tem que estar voltado para converter. Outra coisa também é como está sendo divulgada essa landing page, ou o e-book no caso, né? Então, está sendo feito mídia para isso, né? Você está só divulgando em grupos, talvez, se for de forma orgânica, gere poucos mesmo, né? Mandando só para os amigos, né? E se for feito investimento em mídia, revisar realmente se é o público certo, né? Se você está
mandando para as pessoas corretas, enfim. No Facebook ele permite fazer segmentações, idade, sexo, né, interesses, né? Então tem todas essas possibilidades aí. Uma landing page ela tem uma taxa de conversão boa de 15%, segundo a Resultados Digitais, né? Nós somos parceiros. Então, assim, se você não envia pessoas para essa landing page, você não vai ter ninguém convertendo. Então, você tem que estar ciente de que quanto mais você enviar, mais vai converter. Claro, você mantendo ali essa taxa, né? Então, se você não enviar ninguém, não vai ter ninguém, né? A mídia é essencial, né? O investimento em mídia é essencial, pode ser feito através de alguma estratégia orgânica também, claro, é possível, de ranqueamento no Google principalmente, em ranqueamento orgânico em rede social, só se você for um digital influencer, essa é a minha visão. Agora, o conteúdo é a chave, né? Porque uma landing page ruim, assim, que nem o Alex falou, mal estruturada, de repente sem gatilho mental, com cores, sei lá, mal montada, visualmente falando e textualmente, mas o conteúdo é muito bom, as pessoas vão querer baixar mesmo assim, vão se interessar, né? Se tiver tráfego. Agora, se o conteúdo não é tão bom, aí você consegue com essas outras artimanhas, vamos dizer assim, melhorar um pouquinho a taxa de conversão. Alguns anos atrás a gente fez um bookyard aqui, não sei se vocês lembram, que a gente viu eu não lembro se já era um Yardcast ou se era um bookyard, mas era uma lista das landing pages que mais converteram, né? Não sei se vocês lembram a primeira. Olha, dá pra gente pôr, vou até marcar aqui, ó, pra gente pôr no... Sim, vamos colocar esse artigo aí pra vocês verem, que é muito interessante. Que a primeira, ela era, se não me engano, era alguma coisa de artesanato, tricô. Tinha de artesanato, tinha de uma igreja também. Isso. E ambas eram extremamente simples, né? Visualmente falando. Mas elas tinham uma arquitetura de informação que basicamente eram perfeitas. É que assim, toda landing page ela tem uma arquitetura de informação que é padrão, que você não pode trocar. Por quê? Ela basicamente ela é feita para o usuário cair em paraquedas exatamente como você quer que ele afunile lá no formulário. Então, basicamente, sempre vai ter um cabeçalho com texto, exatamente. E esse texto tem que ser extremamente bem pensado, né? Porque ele que vai orquestrar ali e tal. E logo em seguida vem o formulário. Né? Mas ambas tinham eu lembro que a taxa de conversão delas era um absurdo, assim. Mas eu lembro que ambas tinham um conteúdo muito bom, né? Então eu acho que você tem que sempre pensar que o conteúdo ele é a chave de tudo. Então, assim, não adianta você ter um conteúdo mais ou menos, uma landing page sensacional e perfeita, que ela não vai converter. Então a chave mesmo é o conteúdo. Quer ver um exemplo fictício? Vamos pensar assim, você está tentando descobrir qual é as melhores práticas de SEO. SEO, para quem não sabe, é ranquear no Google um site, um blog de forma orgânica. E aí tem um e-book que você sabe que é da página oficial do Google, de um dos membros desse SEO, falando assim, o Google revelou todos os segredos desse SEO, que é impossível de acontecer, porque senão eles estragam o negócio deles. E é uma landing page ridiculamente difícil, complicada, que você tem que fazer vários formulários. Cara, isso não vai impedir de muita gente que quer ver qual é a fonte oficial ali de dicas para aquele assunto, porque é o conteúdo, talvez o melhor conteúdo possível, né? É só você pensar assim, qual seria o melhor conteúdo possível com esse tema. Não é fácil chegar lá perto, mas o mais perto possível. Então acho que assim, vamos tentar unir, né, sempre a ter uma landing page com um design, com uma experiência para o usuário boa, com um conteúdo bom, que as chances de você ter sucesso com a tua landing page são muito maiores, né? Então, assim, se for fazer um geral de como você monta uma landing page, primeiro, antes de montar a landing page, pensa na tua oferta, né, no teu conteúdo, no que vai ser ofertado ali nisso, e se for o caso, repensa mais uma vez, e repensa novamente, conversa e pensa de volta. Depois, pensa que o Alex falou ali, no que vai... Quando a pessoa vai abrir a landing page, o que vai aparecer para ela? Tem que ter ali uma chamada legal, com um gatilho mental legal no cabeçalho. O formulário logo ao lado, o formulário é importante, muitas vezes ele está também logo de cara, né? Assim, o quanto antes apareceu o formulário também é interessante.
com o CTA complementando. E você daí pensar também em quais são as estratégias que você vai usar para você divulgar esse conteúdo, né? Claro, sempre dá para você melhorar, quanto mais informação sobre aquela oferta a landing page tiver, mais rico ela fica. Claro que também não dá para fazer um negócio muito grande, né? Mas sim tentar usar um meio termo ali. Mas acho que assim, não tem muita... A receita do sucesso é essa, assim, você tem que, claro, daí começar a testar, né? E para montar a landing page, aí nós aqui usamos a Rede Station, que já vem, inclusive, quem quer começar a usar, ele já vem com formatos padrões de landing page, com a estrutura padrão, mas dá para fazer de outra maneira também, né? Preciso entender de programação, site? A Rede Station, o que você acha? Esse aqui é o nosso... Não, de forma alguma, cara. Não precisa você ser um mestre de programação. Ele usa a plataforma de site builder, né? Então, basicamente, você arrasta os... O Wix? É como se fosse o Wix. Você arrasta os bloquinhos no conteúdo ali e vai montando, assim, tranquilamente. Obviamente, se você quiser deixar um negócio um pouco... Você pode adicionar códigos ali para auxiliar a página, mas, basicamente, qualquer um pode criar a sua landing page. Obviamente, você tem que ter uma base de como montar, né? Saber ali uma questão de onde vai as coisas, enfim, o básico, né? Uma junção principalmente de redação e design, né? Sim. Conhecimento não precisa, você já consegue se virar sem saber nada, mas se você tiver conhecimento de redação, de textos e design, aí faz miséria, né? Uma dica bem importante, assim, é que você criar o costume de, se você vai criar várias landing pages, você sempre testar elas no celular. Porque para criar landing page, você vai criar no computador, mas sempre testa no celular. Isso é uma coisa que é realmente questão de costume, assim, de pegar, realmente sempre fazer isso, porque inevitavelmente, a maioria dos acessos da tua LP vai ser através do celular. Então, se ela tiver amigável ali no celular, a taxa de conversão dela vai ser maior também. Daí tem umas dicas, né, que são bem pertinentes, que é em relação a coisas que podem te ajudar na conversão, como depoimentos, né, que são bem interessantes, vídeos curtos, né, não muito longos, provas sociais, talvez mostrar que que existe bastante likes, curtidos, enfim, mostrar fotos, coisas, textos prévias, textos não muito extensos, né, que expliquem bem sobre o que está acontecendo, talvez falar sobre o autor, né, o autor é legal, dá uma credibilidade bem legal, traz confiança também, então são coisas que podem te ajudar aí também na conversão. Até falando um pouquinho da conversão, né, a questão da divulgação, o que te ajuda a converter mais é ter um anúncio totalmente alinhado com a landing page, né, então o teu anúncio não precisa conter as mesmas palavras que tem na landing page, mas eles têm que estar com a mesma identidade, né? A foto do anúncio tem que estar condizendo com a identidade da landing page e o próprio texto tem que estar alinhado, né? Falando um pouco do serviço, do produto, enfim. Você pode usar gatilhos, mas tem que ser cuidadoso em alinhar o texto também para não ficar muito genérico. E também de forma alguma de enganar, né? Você fazer um texto que promete uma coisa e a pessoa chega na landing page e vê outra coisa que não é aquilo que foi prometido, que ela não vai querer converter. Perfeito. Um exemplo disso, por exemplo, de falhas, mas aí daí não é bem uma falta, não deixa de ser uma falsa promessa, né? Eu vi um anúncio de um banco, o Banco Inter, oferecendo melhores taxas de financiamento residencial, para você fazer transferência do financiamento. O meu financiamento residencial do Banco Santander. E aí ele falava assim, cadastre aqui para receber uma proposta, nossa equipe, com as melhores taxas. E em quase todos os comentários, eu me converti e aconteceu exatamente a mesma coisa. Quase todos os comentários, assim, eu não sei por que vocês ficam rodando esse anúncio ainda, pois é só olhar os comentários, todo mundo se cadastra e não recebe retorno. E aí você vê, 70%, 80% dos comentários me cadastrei e estou esperando até agora, não tive retorno, nunca tive retorno, ninguém me retornou. Então de certa forma é uma falsa promessa, você vai lá, promete uma taxa muito boa, você se cadastra e não recebe a proposta. Né? E essa questão do retorno aí a gente pode chegar
pode entrar em temas um pouco mais profundos aqui, né? Que existem casos aí de empresas que criam landing page, fazem uma landing page para a pessoa entrar em contato, né? Para receber o contato de um vendedor, e o vendedor não quer saber, deixa para depois, não dá prioridade para atender esses leads, cria uma experiência totalmente frustrante, né? Mas isso porque é aquilo que eu falei antes. Provavelmente ele vai esperando que ele vai ligar para 100 e vai vender para 100. E aí essa mentalidade que tem que mudar. Aí pode surgir, por exemplo, a ideia de contratar um pré-vendas, um SDR, né? Também chamado de SDR. Que aí faz uma qualificação desse lead antes de passar para o vendedor. Mas se o vendedor vai com a mesma sede ao pote achando que ele vai ligar para 100 e vai vender para 100, ele vai se frustrar. E ele vai falar assim, esses leads aí que caem não dá nada, não vende para ninguém. Não é que não vende para ninguém, é que você está com a cabeça errada e talvez também a qualificação esteja errada. Não estou falando isso. Mas a lógica de funil não é essa, não é de você ligar para 100 e vender para 100. Tem também aquela regrinha que o Lucas, já ouvi ele falando, que é em relação ao tempo que você demora também para responder ao cara que deixa o formulário, né? A taxa do cara comprar é muito, do cara, enfim, contratar o serviço é muito, muito maior quando você atende ele mais rápido, né? Eu acho que vale também a gente, talvez, a gente falou o básico aqui de landing page, né? Talvez a gente faça também um podcast sobre dicas avançadas, né? Sobre design, códigos, mídia, venda. Eu acho que o que vale, né? O que vocês acham? Sim, com certeza. Bem legal. Dá pra gente falar de jornada de compra também, de dor, relacionado ao que tem que estar na landing page, em anúncios, em relação à jornada de compra, coisa assim. Né? Show de bola. Sim. É isso aí. Então, beleza, galera. Fiquem atentos aí. Próxima semana temos novos episódios saindo ao forno. Se você está no YouTube, saiba que nós também estamos no Spotify. Se você está no Spotify, saiba que também nós estamos no YouTube. E se você, até como o Alisson falou, tem muita coisa para explorar sobre landing page, ou se você quer ver qualquer tema aí que tenha relação com o nosso universo de atuação, deixa nos comentários aí, faz tua parte que nós vamos atender com muito carinho e vamos falar sobre o que você está querendo ouvir.